Então, é um prazer estar com o senhor aqui. Gostaria então de apresentar, eu sou o professor Adalto Lourenço, e a gente queria conhecer um pouco mais da sua formação, se puder compartilhar com o público. Sou formado em Física e Matemática pela Universidade Bob Jones, e minha área de especialização na física foi a física de superfície, que faz parte da área de matéria condensada. Trabalho como pesquisador para empresas que estão desenvolvendo novas tecnologias em áreas como anticorrosão ou novas tecnologias envolvendo a parte aeroespacial. Legal. Então, começando com algumas perguntas aqui. Você já teve dúvida, assim, no seu coração, né, em relação à ciência e a sua crença em Deus? Ou já houve esse debate dentro de você? A resposta é sim. Muitos anos atrás, eu aceitava o evolucionismo como sendo o posicionamento científico correto. E eu olhava a Bíblia, por um lado, por já ser cristão, como sendo apenas... os 2 primeiros capítulos da Bíblia não poderiam ser literais. Então a minha dinâmica era o seguinte: eu tentava juntar as duas, que é o que é conhecido hoje como evolucionismo teísta. Ou seja, Deus deu o pontapé inicial e a teoria da evolução levou a coisa para frente. Que ele já tinha pré-ordenado como a coisa aconteceria. O problema é que quando eu comecei a estudar realmente a questão do evolucionismo e dedicar realmente ao conhecimento da Bíblia, foi possível ver que os dois faziam propostas totalmente diferentes que não se reconciliavam. Daí foi um processo bem interessante, provavelmente por volta de uns 5 anos, onde eu migrei do evolucionismo para o criacionismo científico. Isso por questões científicas e não religiosas. Percebi que o criacionismo oferecia uma base extremamente sólida em termos de conhecimento, conhecimento e evidência científica. Portanto, sim, já teve muita luta a respeito disso, e é normal. Eu acho assim muito salutar. Porque se não existem essas lutas, você não busca realmente uma resposta. Você se contenta com qualquer resposta. Para mim, valeu a experiência. Então você indica para cristãos que busquem mais conhecimento científico também? Sem a menor sombra de dúvidas. O que eu tenho dito é o seguinte: como que eu sei que, no meu caso como cristão, que a Bíblia é verdade? Porque a Bíblia faz afirmações científicas e históricas. Se essas afirmações científicas e históricas, as quais eu posso testar, se elas não estiverem perfeitamente corretas, que garantia eu teria das afirmações bíblicas que não são testáveis? Por exemplo, uma vida eterna, céu, inferno, coisas desse jeito. Ou seja, eu realmente recomendo às pessoas, cristãos, a buscarem as áreas da ciência. Deixa eu colocar só um pontinho aqui que é muito importante. Se a fé que nós temos não for a prova do conhecimento científico, está na hora da gente buscar outro tipo de fé. Mas a fé cristã, eu posso te garantir, você pode estudar o quanto for de ciência, você vai perceber aquilo que eu sempre tenho dito, que a ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. O autor é o mesmo da natureza e daquele que escreveu a Bíblia, o próprio Senhor Deus. Legal. Então, é bem difundido, né, tanto nas escolas como universidades, o fato de, por exemplo, o DNA do chimpanzé, né, ser muito parecido com o do ser humano, né, por volta de 90%, né, parecido, e muitos colocam isso como um fato da evolução, né, de serem primatas, né, estarem relacionados com os seres humanos por um ancestral comum. Como o criacionismo explicaria isso? Essa é uma pergunta fascinante. Na verdade, isso foi um estudo feito pelo Dr. Morris Goodman, da Universidade de Wayne, lá no finalzinho da década de 90. Ele chegou à conclusão que 99,4% do material genético é similar. Isso porque ele comparou 97 genes do tipo beta-globin, que são genes funcionais. O que acontece é que ele fixou a ideia de que apenas 0,6% de todo esse material genético estudado entre seres humanos e chimpanzés, havia uma diferença de apenas 0,6%. E essa, tecnicamente, é uma diferença muito pequena se o número de genes fosse só 97. O problema é que existem cerca de aproximadamente 20 mil genes para serem comparados. Então, se 97 genes deu uma diferença de 0,6%, imaginem 20 mil praticamente. Para não ficar muito complicado, coloca por volta de 15 mil genes, você vai perceber que esses 97 genes de 15 mil é uma proporção muito pequenininha, muito pequena. Ou seja, numa proporção pequena, a diferença de 0,6% não é pequena, ela é gigantesca. Então, o problema principal é a quantidade de material genético comparado. Por exemplo,
Se você compara chimpanzés e seres humanos, chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, seres humanos têm 23. O número de genes no ser humano ultrapassa 20 mil. O dos chimpanzés, 19 mil e pouco, não chega a 20 mil. Ou seja, se você for olhar pelo número de genes, por exemplo, o número de genes do ser humano é muito mais parecido com o número de genes do gato do que do chimpanzé. A diferença é de 34 aproximadamente. Se você for comparar o número do genoma, o tamanho do genoma, o ser humano é 3,2 gigas e o do elefante também é 3,2. Ou seja, esses problemas de comparação são meio complicados. O que nós temos existe uma similaridade extremamente pequena. Essa similaridade é aí que é importante nós entendermos. Essa similaridade, até onde nós temos, não significa uma ancestralidade comum. Legal. Outra pergunta que muitos cristãos fazem, por acreditarem firmemente na Bíblia em relação a fósseis. Eles se questionam em relação a ossos de hominídeos, que são encontrados, e também os fósseis de dinossauros. Como isso aí estaria relacionado com o relato bíblico? Uma das dificuldades principais é que as pessoas me perguntam, eu acho que está bem dentro do contexto, por que nós não achamos fósseis de seres humanos e dinossauros nas mesmas camadas de rocha? Essa é uma pergunta bem legal, porque na física nós temos o seguinte: quando nós estudamos organismos mortos dentro da água, nós percebemos que eles têm densidades diferentes. Por exemplo, a densidade de um peixe dentro da água é praticamente a densidade da água. A densidade de um anfíbio dentro da água é menor do que a densidade do peixe dentro da água. A densidade de um réptil dentro da água já é menor do que a densidade do anfíbio dentro da água. A densidade de um mamífero, de uma ave dentro da água, é menor do que a densidade do réptil dentro da água. Em outras palavras, se você tem um dilúvio global, por exemplo, todas essas formas de vida mortas, quando você tem maré alta e maré baixa devido à rotação da Lua, a rotação da Lua ao redor da Terra, a própria rotação da Terra, quando você tem maré alta, você tem um processo de compressão devido à coluna d'água nessas formas de vida mortas no meio de toda essa água e toda essa lama. Então, os que têm densidade maior afundam. Os que têm densidade menor, na maré baixa, porque a pressão é menor, têm a tendência de subir e ficar mais próximo da superfície. Ou seja, ao longo do tempo você vai ter o quê? Camadas onde essas formas de vida vão ser distribuídas. Lá embaixo ficam os peixes, depois anfíbios, depois répteis, daí mamíferos e aves, dependendo da estrutura. Como seres humanos são mamíferos e dinossauros são répteis, obviamente você deveria encontrá-los em camadas diferentes e não na mesma camada, que é exatamente o que a gente encontra no registro fóssil. Isso não significa que eles não viveram na mesma época. Isso é uma questão de densidade e força de empuxo. É outra história para ser tratada aí. Ok, então, à luz assim, do que eles dizem, à luz da ciência, e o que é tão discutido em escolas e faculdades, muitos se perguntam em relação à sopa primordial, que é comumente chamada assim, que seria a origem da vida segundo a teoria da evolução. Mas em relação a isso, existe alguma evidência realmente forte, verdadeira, para essa teoria, essa ideia da sopa primordial? Olha, a ideia da sopa primordial, dos coacervados, todas essas ideias que circulam por aí, são ideias muito interessantes. O problema central não é esse. O problema central é o seguinte: toda vida, como ela é conhecida, ela está baseada em informação genética codificada. Isso gera um problema fundamental, porque o problema é o seguinte: sendo que vida está baseada em informação genética, o que nós temos que procurar descobrir é o seguinte: qual a origem da informação genética codificada? Porque se nós soubermos qual a origem da informação genética, daí nós descobrimos qual a origem da vida. Esse é o problema. Porque não adianta você ter um monte de matéria orgânica lá, sem isso produzir informação genética altamente codificada, que é o que nós temos nos genomas, nos DNAs. Então, o que foi feito é o seguinte: se nós utilizarmos a mesma metodologia do Instituto SETI, para verificarmos se uma informação, se sinais vindo do espaço teriam sido produzidos por uma fonte inteligente, ou se teriam vindo do meio de um resultante de um processo natural, se usarmos essa metodologia e aplicarmos ao DNA, o que nos deixa claro ali é que o DNA ele é proveniente de uma fonte inteligente. Ou seja, ele não é resultado de processos naturais. Resumindo, independente da sopa primordial, independente dos coacervados, independente do que se quiser falar a respeito, existe uma pergunta que antecede essa daí. É qual a origem da informação codificada?
Ou seja, processos naturais teriam condição de produzir isso daí? A resposta é não. Então, quando nós tratamos com coacervados, todas essas coisas, ou sopa primordial, é interessante, mas não é relevante. Então, nós precisamos colocar no nível correto. Obrigado. Ok. Na narrativa bíblica, em Gênesis 1, é dito que as plantas foram criadas, né, no dia anterior ao Sol, né, à Lua e às estrelas. Né? Sabendo que todas as plantas precisam da luz do Sol, né, e do calor proveniente dele, como é que a gente explicaria isso? Há um problema delas terem sido, né, porque muitos criticam, né, elas terem sido criadas antes, né, já que elas têm 100% de necessidade dessa luz do Sol. Essa é uma pergunta muito interessante. Aí, voltando de novo dentro do criacionismo bíblico, e eu creio que os dias da criação são dias literais. Então, dois aspectos são muito importantes. Primeiro, qual foi a luz criada no primeiro dia? Que tipo de luz é essa? Tecnicamente, se você olhar, é todo o espectro de radiação eletromagnética. A gente não somente tem ali a luz visível, como nós também temos radiação infravermelha. Nós sabemos disso porque no dia 2 Deus faz separação das águas. Se você tem água em estado líquido, é porque você tem radiação infravermelha também. Então você já tem um sistema todo estabelecido. Agora, o fascinante é que quando nós olhamos essa luz criada no primeiro dia, a pessoa fala, mas que luz seria essa? Você só precisa olhar de uma forma específica o universo ao nosso redor. Nós temos uma quantidade absurda de gases por aí emitindo uma luz gigantesca. Ou seja, não é um corpo celeste, é apenas gases. Isso aí não teria nenhuma dificuldade de usarmos o Gênesis 1, verso 3, falando a respeito dessa luz. Agora, o problema das plantas é o seguinte: a planta precisa de luz para o seu processo de fotossíntese. Luz já havia no primeiro dia, então isso não seria um problema. Tá? Embora o Sol tenha sido criado só no quarto, um dia depois. Então, vamos ser bem honestos. A plantinha ficar sem luz por um dia só não é o primeiro problema. Então, não ia criar um problema específico. A dificuldade que muitas pessoas têm é aceitar que esses dias de Gênesis não seriam dias literais. Porque, se eles forem eras geológicas de milhões de anos, daí nós temos um grande problema. Tentar explicar como que plantas teriam sobrevivido apenas com luz vindo de nebulosas e coisas assim, daí a coisa fica complicada. Mas se os dias foram dias literais, como eu creio que foram, não teria nenhum problema em termos dessa sequência de eventos que a Bíblia nos dá. Isso do ponto de vista da ciência. Ok, então em relação a uma interpretação sua, né, ou que você já ouviu, em relação ao trecho que diz que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, logo no início de Gênesis. Isso é um texto fascinante. Primeiro, vamos voltar para a afirmação científica. A afirmação científica diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que havia moléculas de água logo no início do universo. Isso já foi detectado. Nós encontramos moléculas de água há bilhões de anos-luz, ou seja, há quase 13 bilhões de anos-luz, moléculas de água. Ou seja, o universo estava logo no seu início e já havia moléculas de água. Isso cria um problema muito sério, porque para que moléculas de água possam existir no início do universo, você teria que ter estrelas que já teriam vivido por um tempo suficiente para que passassem por esse ciclo de hidrogênio formando hélio, formando lítio, até chegar no ciclo que a gente chama de CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio, e o oxigênio ter sido formado lá no interior da estrela, a estrela explodir, e esse oxigênio que estava dentro sair, ser liberado pelas ondas de choque, agora juntar com o hidrogênio e formar moléculas de água. Agora, no universo que era praticamente infantil, ter moléculas de água é praticamente um absurdo. Tanto é que os cientistas não têm uma teoria formada de como essa água estava lá. O que nós sabemos é que a água estava lá, logo no início, que é exatamente o que a Bíblia nos diz. Daí, em termos do versículo como um todo, existem muitas interpretações. Eu gostaria de deixar duas coisas bem específicas. Um amigo meu que já é falecido, o Dr. Carlos Oswaldo, ele foi um especialista na área de línguas, especificamente hebraico. E é muito interessante porque eu li isso em vários locais, não somente dele, mas citando que o verbo estava ou era sem forma e vazia não pode ser traduzido como tornou-se. A língua hebraica não oferece essa possibilidade. Então esse era o estado inicial do planeta Terra, sem forma e vazio. Ou seja, o verbo, quando fala dizendo que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, esse verbo pairar no hebraico é muito interessante. Imagina se você acendesse um palito de fósforo, apagasse, ficasse aquele filamento, aquele fiozinho de fumaça saindo. Agora você tenta passar a sua mão aqui bem no meio, de tal forma que não vai causar distúrbio nenhum na fumaça.
Esse é o verbo pairar, é conseguir passar a sua mão aqui no meio sem causar distúrbio nenhum. Mostra a fragilidade do estado inicial. Daí quando nós estudamos o texto praticamente, a pergunta é em qual dia, em qual verso começa o primeiro dia da criação. As pessoas acham que o primeiro ato da criação de Deus foi a luz. Ele já tinha criado algumas coisas antes no primeiro dia. Essa é a parte que é importante. Por quê? No verso 5 de Gênesis fala do finalzinho. Diz, houve tarde, manhã, primeiro dia. Fechou. Então nós sabemos que ele termina. No verso 4 fala da característica do primeiro dia. Havia a parte de luz e a parte de trevas. A parte de luz desse primeiro dia, onde nós encontramos? No verso 3, quando Deus diz, haja luz, dali para frente é luz. Mas e a parte de trevas do primeiro dia? Está no verso 2, onde diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. Então, tecnicamente, o texto mostra que Gênesis, o primeiro dia de Gênesis, começa no verso 2, não no verso 3. Pelo menos a minha maneira de olhar assim, sequência do texto. Então, não cria nenhum problema para a gente ver a dinâmica da criação ali. Outra coisa, já pulando já capítulos para frente, muitos questionam em relação aos animais e a arca, né, de Noé. Por exemplo, né, nós lemos na Bíblia que diz que um casal de cada espécie de animal entrou dentro da arca. E pensando pelas proporções da arca e inúmeras espécies que temos hoje, às vezes o número não bate, né? Parece que não caberiam todas as espécies dentro da arca. Como a gente explicaria isso? Essa é uma pergunta difícil, mas exige um pouco de raciocínio. Existem cerca de 1.250.000 espécies conhecidas atualmente. Dessas 1.250.000 espécies, mais de 950.000 são insetos. O Senhor Deus disse para Noé colocar na arca animais que têm fôlego de vida em suas narinas. Insetos respiram por traqueias. Então, desses 1.250.000 espécies, mais de 950.000 que são insetos, você não colocaria na arca. Não há necessidade disso. Dessas mais de 300.000 espécies, menos de 300.000 espécies que sobram aí, você tem cerca de aproximadamente umas 270.000 que são peixes. É vida aquática. Então, você não precisa colocar isso dentro da arca também. Vão sobrar aí umas 30.000 espécies, mais ou menos, que é o que você tem entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Se você pegar essas 30.000 espécies e verificar disso aí, quais são as raízes básicas, ou seja, os tipos básicos, como nós chamamos. Por exemplo, cães, lobos, hienas, chacais, raposas, coiotes, todos eles vieram de um tipo básico. Se nós pegarmos um número de tipos básicos de tudo isso aí, incluindo dinossauros e companhia limitada, todos eles dariam por volta de mais ou menos uns 600 animais. Então, você está falando de 1.200 pares para colocar dentro da arca. Esse não é um número grande. Dá para colocar? Dá. Se você medir a área que a arca tinha, porque ela tinha 3 pisos, a área, o local para colocar todos esses animais, sem nenhum problema. Um outro ponto que é muito importante, Noé era uma pessoa, era um fazendeiro, essa era a profissão dele, então ele estava habituado a tratar com animais. A metodologia de transporte de animais de um local para outro, que é o que nós utilizamos para trazer, por exemplo, animais que estão lá na África do Sul para o Brasil, por um zoológico, nós nunca trazemos um animal adulto, nós sempre trazemos um animal, o quê? Jovem, um bebê, não um recém-nascido. Porque a facilidade, a capacidade de adaptação é muito maior. Então, a ênfase daria para trazer todos esses animais sem nenhum problema. Daria para colocá-los todos dentro da arca? Sem nenhum problema. Obviamente, não seriam adultos. Tá? Então, essa é a dinâmica. Dá para colocar sem problemas. Ok, então, por algumas pesquisas recentes, muitos cientistas concluíram que o universo está morrendo, né? O homem, de algum modo, o ser humano, é responsável, interfere nesse processo da morte do universo? Do universo, não. Nós não temos, a nossa influência não é tão grande. Não estou falando do ponto de vista teológico, estou falando apenas do ponto de vista científico. O homem não é responsável por isso, porque a nossa esfera de ação se limita ao planeta Terra. Que o planeta Terra está passando por uma degeneração acentuada devido à atividade humana, nós sabemos. O aquecimento global é um deles, daria para a gente discutir muito a respeito disso. A perda de muitas espécies que nós temos tido no planeta. Por exemplo, essa semana saiu de uma área gigantesca ao norte da Austrália, que é uma barreira de corais lá. Algumas áreas temos menos de 1% do coral vivo, 99% está morto. Então, o que está acontecendo? Nós temos um problema sério acontecendo. Dentro dessa ideia, bem reto e direto, o universo, não. O ser humano não tem uma influência direta na morte do universo. Isso faz parte de um processo natural, segundo a lei da termodinâmica, atuando nesse sistema fechado que é o nosso universo. Com respeito ao planeta, nós podemos acentuar
a capacidade do planeta, ou seja, a perda da capacidade do planeta Terra em sustentar a vida. Isso pode ser acentuado. Isso cabe a nós, seres humanos, darmos uma freada nos nossos processos para que a gente tenha condição de ter esse planeta oferecendo a sustentabilidade da vida, como ele ofereceu até aqui. Aqui em Maringá, né, está sendo desenvolvido o trabalho do NUMAR, né, que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira, e que é o foco, né, de estar pesquisando, criando materiais científicos, claro, em relação à criação. O que você acha em relação a isso, a importância dessas iniciativas no Brasil como um todo? Eu creio que esse tipo de iniciativa é fundamental. Nós vivemos uma proposta hoje onde apenas um dos lados da pesquisa científica tem sido praticamente difundido, que é a questão da evolução. Há uma necessidade de termos grupos como o NUMAR, que produz pessoas, que produz um contexto para que a ideia do criacionismo seja igualmente trabalhada e difundida. Então eu queria dizer assim, a minha alegria e da minha satisfação em ver um grupo como esse formado aqui em Maringá, que tem a oportunidade, está tendo a oportunidade e o privilégio de oferecer algo tão positivo para o conhecimento, algo extremamente relevante para a nossa nação. Eu espero que, se você tiver a oportunidade, o conheça, venha conhecer o NUMAR, se envolva com esse trabalho, invista nesse trabalho. É tudo o que precisa para a gente continuar fazendo a diferença no nosso país. Então, gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui com a gente. E se você quiser deixar mais alguma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Bom, prazer. O desafio para vocês é bem simples. Eu começo com uma pergunta que é a seguinte: como você sabe que o que você sabe é a verdade? Nós temos que buscar a verdade, conhecê-la, independente de onde essa busca nos leve. E uma das maneiras muito bonitas que nós temos de conhecer a verdade, esse processo de conhecer a verdade, é através do estudo nas muitas áreas que nós temos do conhecimento humano. As nossas universidades, nossas faculdades oferecem cursos fantásticos para esse conhecimento. Agora, fica o desafio. Tudo o que está sendo ensinado é a verdade? O que nós precisamos é entender a diferença entre o que é a verdade e o que é posicionamento dos nossos professores e pesquisadores. Então, meu desafio é bem simples. Se você acredita naquilo que pessoas lá do passado já falaram e é verdade, vou dizer para você que vem de um médico muito interessante, ele também era historiador, o nome dele era Lucas, e ele cita uma passagem muito interessante que ocorreu, dizendo assim que umas pessoas de uma cidade chamada Bereia tinham um caráter muito mais nobre do que uns outros que moravam numa cidade chamada Tessalônica. Os de Bereia, conhecidos como bereanos, eles tinham assim um caráter mais nobre, porque eles examinavam as escrituras com grande interesse para ver se as coisas eram de fato assim. Esse é o meu desafio. Verifique se as coisas são de fato assim. Um abraço.